Oiê! Tá me ouvindo? Oi, Débora. Oi, tudo bem? Eu tô bem, e você? Já tava te perguntando, minha filha, que live é pontual. Falei, cadê a Débora? E aí, tá me ouvindo legal? Tá tudo bem? Eu tô te ouvindo bem, graças a Deus. E você? Tá me ouvindo bem? Me vendo Também, não, tá bem? tudo ok. Tá tudo Então tá, ok. tô tentando pôr um filtro, porque às vezes a internet não segura, mas vamos ver se segurar de Ah, filtro. é? Aqui eu pus uma luz, mas vamos lá. Vamos lá. Então, Daniela, né, para quem não conhece aí, é uma advogada brilhante, sistêmica, advogada de família, né, de sucessão. Eu vou deixar as apresentações para Daniela, acho que é melhor. Qual é o motivo dessa live, né? Por que que eu resolvi convidar a Daniela para falar com a gente sobre esse assunto? Primeiro, eu fiz a semana passada, salvo engano, uma enquete para ver se o pessoal do meu Instagram está dividido ali entre empresários e advogados, perguntando quem é que conhece sobre o direito sistêmico, sobre a visão sistêmica e aplicado mais ainda para as empresas. E eu fiquei impressionada, porque às vezes a gente fala sobre um assunto, né, com tanta convicção, achando que todo mundo está entendendo a mesma linguagem, né? Tá todo mundo, você está falando e as pessoas estão entendendo. E eu fiquei assustada com os dados. Foram mais ou menos ali umas 50 pessoas que votaram, e dessas 50 pessoas, 5 pessoas responderam: ah, conheço, já ouvi falar sobre o direito sistêmico. Os demais ficaram assim: oi, o que é isso? Surgiram algumas dúvidas, né? E o pessoal me mandando: ah, o que é isso? O que é direito sistêmico? O que é visão sistêmica? Falei, gente, como assim ninguém sabe? Inclusive eu sei o básico, né? Eu não aprofundei nisso. E então é agora que a gente vai falar sobre isso. E eu acho que é um assunto fundamental, imprescindível para as empresas. E aí, nada melhor, né? Daniela, por favor, fale sobre isso. Aí ela topou. E agora estamos aqui para falar essa abordagem sistêmica, né? Eu vou pedir primeiro para Daniela se apresentar. E aí depois a gente vai passo a passo, que fica um pouquinho mais fácil para o pessoal acompanhar. Tá, bom, primeiro, Débora, eu quero te agradecer muito pelo convite, né? Eu e a Débora, a gente se conheceu esse ano aí online. A gente até soube que se conheceu ano passado, mas não associou, né, Débora? E a gente se tornou Exatamente. parceira de trabalho recentemente, né? A gente está com o seu escritório, que é uma parceria de vários advogados aí de todo o Brasil, que a gente vai estar atuando juntos a partir de agora, né? E aí eu com essa Exato. história de direito sistêmico, né? E falei, ó, Débora, acho que a gente tem muita coisa legal para fazer junta, porque a Débora atua com empresas. E aí, uma das coisas que a gente decidiu para começar a divulgar agora esse nosso trabalho em parceria também é essa live aqui, que vai ficar salva aqui no Instagram dela, né? Então, fica um material nosso já de comentando sobre esse trabalho, né? Como ela falou. E aí, eu sou a Daniela, né? Eu sou uma advogada, mesmo como ela falou, familiarista. E por que que eu falo de direito sistêmico, né? Hoje em dia eu tenho até um curso de direito sistêmico. Eu fiz uma formação em constelação familiar. Eu tenho a formação, comecei a ter contato com esse mundo da visão sistêmica aí há 5 anos atrás e me apaixonei. Depois fiz uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Então, eu gosto muito dessa visão humanizada do direito, né? De trazer ferramentas que nos ajudem a lidar melhor, porque eu sempre falo que a gente lida com pessoas, né? Então, os Sim. conflitos com os quais nós lidamos, por trás deles tem pessoas. Então, eu acredito que a gente precisa aprender a lidar melhor com as pessoas, precisa ter ferramentas para lidar melhor. E aí é mais ou menos sobre isso. Mas eu vou deixar você concluir o fechamento de introdução que você quer fazer, porque senão eu já entro aqui no assunto. Aí você vai, faz as perguntas. Sim, sim. Não, a primeira coisa, já que você entrou aí no assunto constelação sistêmica, era uma dúvida que eu tinha e que eu percebi que muitas pessoas me perguntaram.
Débora, é a mesma coisa? Advocacia, direito sistêmico com constelação, principalmente se eu falar constelação familiar. Eu não sei nem se existe outro termo para constelação, porque eu conheço mais no âmbito familiar mesmo. Mas tem diferença? E assim, eu já começo te perguntando, o que é o direito sistêmico e qual é essa diferença aí com constelação? Se é igual, se não é? Tá. Então, tem muito a ver, mas é diferente, né? Então a gente vai começar a falar aí. A primeira coisa, o que é direito sistêmico? Direito sistêmico, na verdade, é a utilização dessa abordagem sistêmica, desse olhar sistêmico e não cartesiano para dentro do direito. Buscando aí ter realmente mais ferramentas para a gente olhar com uma nova forma para os conflitos, para as pessoas. Então é uma forma de humanização do direito que propõe novas soluções. Ele começou em 2010 com o juiz Sam Storch na Bahia, que começou fazendo constelações familiares dentro do tribunal e conseguiu muitos acordos. E aí começou a ficar famoso, assim, né? Começou a ter visibilidade, porque ele estava conseguindo muitos acordos entre as partes e começou a ter visibilidade. Mas quando a gente fala assim, visão sistêmica, igual a gente trouxe o tema da nossa live, visão sistêmica para empresas e empresários, já é mais abrangente, porque na verdade é assim, é você utilizar o pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? É você entender que o todo e as partes se influenciam. É você entender que tudo está interrelacionado, que todas as partes de um todo se interrelacionam. Então a gente pode falar isso desde um contexto de um cenário familiar, então o indivíduo está inserido num sistema familiar e ali ele é influenciado e influencia uns aos outros, e foi assim que surgiu a abordagem sistêmica de Bert Hellinger, e assim surgiram as constelações familiares. Só que depois, essa visão das constelações / direito sistêmico aí foi ficando diferente. Por quê? Porque não é só isso. O Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele é um psicoterapeuta alemão, que ele passou a ter justamente essa ótica. Ele utilizou do pensamento sistêmico, que é justamente esse olhar de analisar as pessoas, né, como partes de um todo, e desenvolveu essa ferramenta terapêutica, que é a constelação familiar. Primeiramente para dentro das famílias. Só que depois ele viu que todos os sistemas se interrelacionavam e que essa ferramenta era mais abrangente. Então a gente começou a chamar até de constelação sistêmica, ao invés de constelação só familiar, justamente porque ela pode ser usada em vários setores. E aí quando a gente traz para um contexto empresarial, por exemplo, a gente olha justamente, bom, agora eu posso fazer uma consultoria sistêmica nessa empresa. Ela pode ser feita através de uma constelação familiar, que às vezes vai dar um diagnóstico naquela empresa de alguma situação que ela quer olhar. Você pode fazer algo mais abrangente com a consultoria sistêmica, que é desde assim, todo um treinamento com a equipe, né? Ela pode contribuir muito para essa visão empresarial, porque ela ajuda muito os relacionamentos interpessoais. Então, assim, agora a partir de agora suas próximas perguntas vão ter muito a ver com isso. Sim, Então eu vou esperar você comentar e entrar nas suas próximas perguntas, sim. Não, perfeito. Só interrompendo, uma coisa que eu esqueci de falar quando a gente começou a live, quem fica até o final... Você pode me interromper sempre, porque... tá, pode deixar. Não, com certeza. Até mesmo porque eu tenho muitas dúvidas também. Apesar de saber o básico ali, eu tenho muitas dúvidas e vou falar pela maioria, né? E, gente, pessoal, duas coisas. Quem quiser fazer perguntas, façam aí embaixo. Se a gente não conseguir responder durante a live aí, que às vezes se perde, né? Perguntem no final, não tem problema. Tem algumas perguntas que eu vou responder ao final também, que o pessoal deixou na caixinha de pergunta lá no comecinho, mais cedo, que eu postei no meu Instagram. E eu esqueci de avisar também no começo, eu e a Dani, a gente preparou uma surpresinha para vocês. Quem ficar aqui até o final da live, a gente vai dar um apoio aí para as empresas, tá? Para os empresários. Então, fiquem aí até o final, que vocês vão ter uma surpresa legal, bacana no final, tá bom? Ô Dani, então, a gente está falando disso, dessa abordagem sistêmica para as empresas. O que é que leva uma empresa a pensar, poxa, eu preciso de um advogado sistêmico, eu precisaria implantar o direito sistêmico na minha empresa? Como é que começa esse contato? Por que fazer isso? Quem ele procura? Sim. Então, no caso, por exemplo, você é uma advogada empresarial e você às vezes vai estar implementando algo dentro de uma empresa. Pode ser uma governança, um compliance, um LGPD, a assessoria que for. Pode até ser outra. Você dá uma assessoria para eles às vezes de como eles vão lidar com os processos, enfim. E aí, de repente, eles relatam para você assim, nossa, Débora, a gente tem tido muitos problemas aqui, muitos conflitos entre colaboradores ou muitos conflitos entre colaboradores e fornecedores. Ou às vezes, assim, eles estão em dúvida se fazem uma fusão.
Tem muitas questões, assim, até coloquei alguns exemplos aqui para eu me lembrar, assim, mas, assim, dificuldades de reter funcionários também é algo que pode acontecer muito. Empresas familiares podem ter muitos conflitos, assim, de relacionamento e confusão entre eles. Ausência E de no Brasil, clientes. desculpa, mas no Pode Brasil é o falar. que a gente mais tem, né? Empresas Empresa familiares. familiar. É o que mais tem. Exatamente. É o que mais tem. Então, de repente, seu cliente, que você dá consultoria mensal, ele te relata aquilo. Não necessariamente eu precisaria ser uma advogada, porque, na verdade, quando você traz o sistêmico para dentro do direito, é porque, justamente, como eu já lido aqui com conflitos dentro do direito, então eu trago abordagem sistêmica para me apoiar. Mas eu poderia ser apenas um consultor sistêmico, que nem é da área do direito, mas aqui com você é legal a gente implementar um trabalho juntas, porque você já vê as dores do seu cliente dentro da área jurídica, e aí eu entraria com o direito sistêmico, com a consultoria sistêmica nesse sentido, que pode ser um trabalho pequeno, pode ser um trabalho pontual de fazer uma constelação familiar de diagnóstico com relação a alguma situação, ou pode ser algo maior mesmo, como uma consultoria de mais tempo, às vezes uma assessoria que vai demorar um tempo com você, que a gente vai ter que analisar uma empresa maior, cada setor, ver como é que eles estão se relacionando entre si, porque você vai fazer uma análise sistêmica, porque o que acontece? E você pode me interromper quando você precisar. Quando a gente vai fazer uma análise sistêmica, a gente precisa primeiro partir o olhar para 3 coisas muito importantes, porque a abordagem sistêmica do Bert Hellinger especificamente, que é a que a gente está utilizando aqui, porque é a formação que eu tenho, e é da onde ficou muito famosa a consultoria organizacional nesse sentido, a consultoria sistêmica assim. Inclusive tem exemplos de cases famosos que as pessoas podem procurar na internet, da IBM, aquela empresa de computador na Europa, da BMW, que são empresas que fizeram consultoria sistêmica. Tem um rapaz, um senhor já, que chama Jan Jacob Stan, que ele é um grande consultor sistêmico muito famoso, que é um discípulo do Bert Hellinger, que acabou dando muito certo nesse mercado de consultoria sistêmica. Por quê? Porque os diagnósticos que ele começou a conseguir dentro das empresas, fazendo constelação familiar ou não, mas analisando se as empresas estavam de acordo com os princípios sistêmicos, começou a dar muito certo. Porque aí ele começava a fazer a consultoria sistêmica para a empresa e falava, bom, a gente diagnosticou aqui que vocês não estão atendendo esses princípios, então o que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa, a gente precisa falar quais são esses princípios sistêmicos que as empresas têm que estar de acordo para que flua bem. Porque o Bert Hellinger percebeu assim, a empresa ela tem um objetivo, um propósito e uma função social, como a gente bem sabe dentro do direito. E a intenção dela é atender a isso. Claro, é também o lucro, o objetivo óbvio. Sim. Mas além do lucro, ela tem um propósito de função. E a empresa tem que estar voltada para esse objetivo. E aí sim ela vai conseguir obter esse lucro. E para estar voltada bem para esse objetivo de forma organizada, a gente tem que observar se ela está obedecendo ao princípio do pertencimento, ao princípio da hierarquia e ao princípio do equilíbrio entre dar e receber. De acordo com Bert Hellinger, né, que é o criador dessa teoria sistêmica especificamente, que se baseou em muitas outras, tá? Ele é um grande estudioso, ele percebeu que todos os relacionamentos humanos dependiam desses três princípios, ou leis sistêmicas que ele chama, estarem sendo observados. E não é diferente dentro da empresa, e da empresa, né, tanto dentro da empresa, sócios ou colaboradores líderes, ou colaboradores entre si, ou colaboradores fornecedores, ou colaboradores e clientes, ou empresa e cliente. Pode falar. Dani, isso tem muito a ver com governança, compliance. Muito, né? Tudo. Porque tudo exatamente, porque o que acontece, assim, não sei se todos aí sabem, mas compliance é você estar em conformidade com as regras daquela empresa. A governança é você gerir, né, toda a cultura organizacional daquela empresa, com a alta administração, por setores. Então, tudo isso que eu estou falando desses princípios de pertencimento, de você saber se você se encaixa naquela empresa, que você está com a conduta daquelas empresas, se você se sente parte da equipe daquelas empresas, eu acho que assim, né, uma coisa liga casa com a outra. Perfeitamente. Eu te falei isso, lembra? Quando eu te conheci, foi justamente, eu te liguei para te falar isso. Eu não tenho Dani, me ajuda. De que a consultoria organizacional casa perfeitamente, porque ela traz novas ferramentas para ajudar na governança e na implementação de um plano de compliance, né? Porque assim, ela vai te ajudar a lidar justamente com os entraves de seres humanos e relacionais que você encontrar ali, entendeu? Porque aí o que acontece? A gente vai olhar o quê? Por exemplo, essa questão do pertencimento. O que é isso? Todos que fazem parte de um sistema têm o mesmo direito de pertencer. Então a gente faria uma entrevista, por exemplo, com todos os membros da empresa, dos departamentos. E aí, como é que você tá? Como é que você tem se sentido aqui nessa empresa? Você sente que você é valorizado? Você vê que você tem uma função aqui bastante delimitada, uma função que você sabe o que você precisa fazer para o objetivo final dessa empresa?
Então, se a pessoa atende a essas perguntas e fala sim, não, realmente, eu consigo ver dessa forma, eu fico engajado por isso. Então, ela se sente pertencente, ela se sente parte, ela sente que faz sentido a presença dela ali. E a gente até fala, por exemplo, que muitas ações trabalhistas são pela necessidade de pertencimento não atendida. Além da vontade da pessoa de ser ressarcida financeiramente, ela não se sentiu vista, enxergada, valorizada no que ela tinha a oferecer. Assim, poxa, eu tinha uma função X. Pode falar. Não, e deixa eu te perguntar, e se a pessoa não pertence, se as respostas você percebe ali que, dando um exemplo, você entrevistou 20 funcionários e 15, tipo, não sinto muito pertencido aqui dentro dessa empresa. O que você faz? Assim, um diagnóstico de consultoria sistêmica seria para a gente, então, buscar recrutar novos funcionários. Assim, claro que não é tão simples, mas a gente poderia começar a olhar por essa ótica. Por quê? Porque se o todo influencia as partes e as partes influenciam o todo, talvez a sua falta de vendas é por causa disso. Talvez os conflitos, talvez o problema de não reter funcionários pode ser por causa disso. Uma coisa muito interessante do reter funcionários tem a ver também com a hierarquia. Porque de acordo com esse olhar sistêmico, na hierarquia é o seguinte, claro, existe a hierarquia por função, sempre vai existir, né? Mas existe também a hierarquia por antiguidade. Dentro de um olhar sistêmico, o fundador de uma empresa sempre vai precisar ser profundamente honrado e respeitado. Por quê? Ele foi o pai da empresa, ele pariu a empresa. Ele foi o pai e a mãe, ou eles foram. E a partir do momento em que ele deu vida àquela empresa, ainda que depois a empresa foi se modernizando e as coisas foram mudando, deve existir um grande respeito, uma grande honra àquele fundador. Por quê? Porque foi ele que deu origem a tudo. Então, ele sempre vai ter que ser ouvido e respeitado. Ou então, ela vai estar fora de ordem. E isso vai prejudicar sistemicamente. Vai prejudicar o todo e os resultados daquela empresa. E, além disso, a função também. Um diretor, um gestor, todo mundo que entra, que é novo, ele tem que ter um respeito pela antiguidade que estava antes. E uma honra. E você sabe que isso nem precisa ser sistêmico. Quantas vezes você não pode ouvir relatos dentro da empresa? Poxa, eu me senti desvalorizado, o cara chegou aqui com 25 anos, me destruindo, e eu com 20 anos de empresa. Por mais que a pessoa chegue com cargo hierárquico superior, se ela chega ali numa postura de honra e respeito, olha, gente, eu vim aqui, eu quero organizar muita coisa legal pra gente. No entanto, eu quero agradecer demais e respeitar muito vocês que estão aqui antes e como eu vou aprender com vocês. Vocês vão me ensinar como essa empresa funciona até agora. E eu vou propor para vocês coisas novas. De acordo com o olhar do Hellinger sistêmico, não funciona se não for assim. Aí vai acontecer o quê, por exemplo? Ele fala que às vezes uma dificuldade de reter funcionários. Eu já vi uma constelação assim, uma constelação organizacional assim, em que a dificuldade de reter funcionário num setor, ele fala assim, ninguém fica no departamento financeiro, ninguém fica no departamento financeiro. E de repente perceberam que teve 3 antes, que foi uma briga muito feia. E ele ficou desonrado. E ele tinha ficado 15 anos trabalhando na empresa. E aí existe um olhar de que a partir daquela desonra ali, a presença daquela pessoa, de que ele não teve esse reconhecimento do pertencimento dele naquele tempo e o respeito, a hierarquia da presença dele ali, a empresa fica sistemicamente balançada, entendeu? E aí é isso, tipo assim, se o todo e as partes se influenciam, então aquilo vai ter problemas de resultados, entendeu? Então eu posso falar que um dos benefícios de aplicar essa visão sistêmica dentro da empresa é melhorar o relacionamento entre as pessoas? Com certeza, um dos principais. E você com certeza sabe, lidando com empresas, como é que isso impacta nos resultados. Porque, igual eu falo, no fim, tudo é feito por pessoas, né? O grande sistema de uma empresa, né? São muitas pessoas ali. E aí a gente vai tentar organizar de acordo com esse olhar. Mas por que de acordo com esse olhar? Da onde tiraram que ele está certo? Gente, o que acontece? Esse olhar sistêmico de Hellinger, ele se espalhou pelo mundo inteiro, e essas constelações, que ele é lá da Alemanha, né? E essas constelações familiares ficaram famosas no mundo inteiro, no México, no Brasil, nos Estados Unidos, em toda a Europa. Por quê? Porque é empírico, funciona. Tipo assim, as pessoas começaram a perceber, não é mágica, nem sempre vai resolver, claro, como qualquer outra ferramenta. Entendeu? Mas começaram a ter muitos resultados. E como eu falei para você acha que uma IBM, uma BMW ia aceitar um tipo de serviço desse se elas não vissem que era um serviço sério, realmente que trazia resultados? Então, assim, isso é algo muito interessante, porque eu vejo assim, esse potencial de você humanizar, assim, ajudar as relações dentro de uma empresa, tem um potencial incrível. Quantas questões de empresas familiares aí não estão tendo problemas de relacionamento da família influenciando dentro da empresa, e a gente fazer depois um trabalho ali. Vamos constelar, por exemplo, aqui as relações familiares, vamos separar. Vamos entender a hierarquia na família e a hierarquia na empresa, porque às vezes pode ser que o irmão mais novo, que ali na família é o irmão mais novo e tem que ser visto como alguém que chegou depois, na empresa ele pode ter um cargo de superior hierárquico e eles vão ter que lidar com isso, ter o respeito por ele.
enquanto líder ali, mas ele também vai ter sempre que respeitar, que eu sou líder, mas eu ainda devo um respeito diferenciado a vocês ali no campo familiar. E não deixar as coisas se miscigenarem, para não bagunçar as relações dentro de uma empresa. Entendeu? Legal. Bom, e aí, a gente acabou de... princípio, antes de eu te... Não, pode falar, pode falar. Só para eu engatar claro, isso, que aí você claro. conclui o que você quer falar depois. O terceiro princípio sistêmico, aí, ou lei sistêmica, que de acordo com Hegel, rege todas as relações humanas, e que se não estiver sendo respeitado, e aí a gente faria um diagnóstico na empresa de buscar entender se está sendo respeitado ou não, é o equilíbrio entre dar e receber. O equilíbrio entre dar e receber significa que em todos os relacionamentos humanos a gente tem que sentir que de alguma forma existe equilíbrio. Então, dentro da empresa, uma coisa óbvia. Colaborador, salário do colaborador. A empresa e o colaborador sentem. A empresa sente que o que ela está pagando realmente está valendo, o serviço está sendo bom. O colaborador sente que o que ele está entregando está valendo. E também clientes. Os clientes estão comprando um serviço ou um produto. Os clientes e a empresa sentem que tem um equilíbrio entre o dar e o receber. Se alguém aí estiver nessa história sentindo um descompasso, então a gente vai buscar ajudar. Peraí, então como é que a gente pode voltar a observar isso daqui? Como é que a gente pode enxergar? Se você está sentindo assim, nossa, a gente entrega um produto bom demais e ele está com valor de mercado muito desvalorizado. Vamos tentar procurar dentro da empresa, diagnosticar aqui o que pode estar sendo de problema, que está refletindo justamente nesse desequilíbrio. E acontece muito com relações entre sócios também, que depois eu te falei que eu vou te contar um caso que eu já peguei, vivenciei, que pode estar trazendo um desequilíbrio para a empresa. De repente ela estagna e pode ser justamente por causa disso, do desequilíbrio entre o dar e o receber. Você falando sobre isso, eu não sei nem se é correto eu falar assim, mas me lembrou muito uma coisa. Eu posso, um modo das pessoas entenderem isso talvez de forma mais fácil, eu posso, sinônimos, né, de constelação, de visão sistêmica, direito sistêmico, seria uma terapia familiar dentro de uma empresa? Não necessariamente. Não seria um sinônimo. Porque o que acontece? A constelação familiar, ela é uma ferramenta terapêutica. Mas ela não chega a ser uma terapia, porque a terapia é aquele acompanhamento, que tem aquela visão de tipo assim... Só para te interromper e você continuar a sua resposta. Eu tenho certeza que você muitas vezes já foi confundida com uma psicóloga da empresa ou da família. Sim. Tá. Eu tenho um rios que eu falo assim, advogado de família, 12 segundos. Advogado de família é psicólogo? Não! Mas ele lida com conflitos familiares, com conflitos humanos? Sim! Então ele precisa saber lidar melhor com eles? Sim! Entendeu? Então, assim, é mais ou menos exatamente. É você trazer uma humanização. E, por exemplo, por que eu dou um curso? Por que eu também ensino? Porque eu acho que é muito importante difundir. É muito importante para mim, eu faço essas lives, que mais operadores do direito e a sociedade, de uma forma geral, tenham acesso a essa visão, para que assim eles também possam passar a ter esse olhar e viver melhor. Porque o que acontece? Foi o que fez na minha vida. É o que eu vejo muitas pessoas relatarem que acontece nas próprias vidas. E é o que muita gente que faz constelação, muita empresa que faz uma consultoria organizacional, sente também essa melhora. Então é aí que tá. Assim, quanto mais a gente falar sobre isso e mais pessoas tiverem acesso, será que eles também não vão ter oportunidade de melhorar? E aí, dentro de um processo, outro dia eu fiz uma constelação dentro de uma possível ação de divórcio. Então, primeiro eu fiz aí o olhar sistêmico, né? Aí, pode funcionar, pode não funcionar, pode ser que ela não se divorcie mais, pode ser que se divorcie. Se ela quiser divorciar, depois estou à disposição para fazer o divórcio. Mas é um passo para tentar lidar com os relacionamentos humanos de uma forma mais leve, entendeu? Entendi. E Dani, o que a pessoa... Você falou aí que não é só advogado que mexe, que lida com essa visão sistêmica. O que faz uma pessoa ir atrás disso? Ela precisa se formar em quê? Ela precisa buscar quais cursos, quais métodos? Porque eu achei que era uma área do direito, atrelado com algumas coisas da psicologia. Eu imaginava mas é um pouco isso, o direito também se apropriou. O que acontece? O Bert Hellinger foi lá na Alemanha, criou essas constelações familiares, escreveu sobre abordagem sistêmica, mais 100 livros ele tem. Então, ele criou uma abordagem, assim, dele, única, mas que não é só dele. E tem as terapias sistêmicas familiares antes dele, tem a própria psicanálise que ele utiliza, psicodrama. Então, ele utilizou de vários pensamentos. E tem o próprio pensamento sistêmico, como eu te falei, que é até um nome muito difícil, que eu não sei falar, Van Hoof, alguma coisa, que elas tem que dar um Google, que é muito difícil pronunciar o nome da criatura, mas que criou esse pensamento sistêmico também, de passar a não analisar as pessoas, essa coisa de a parte influencia o todo influencia as partes, tudo se interrelaciona, então a gente tem que analisar as coisas de forma sistêmica.
Então, o Bert Hellinger uniu tudo isso, criou uma teoria grande ali, e aí você passa a estudar, faz uma formação nessa visão sistêmica, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, fiz uma formação em constelações familiares, e um dos meus 9 módulos foi um módulo de constelação organizacional. Então, foi onde eu pude aprender como é que traz esse olhar para as empresas. E aí eu já li mais, já estudei mais sobre isso, tem livros específicos. Existe também uma formação específica só para empresas. Você pode fazer uma assim, que a pessoa às vezes fala, não quero ter esse olhar do familiar, né? Eu quero ter um olhar focado só para empresas. Então, você pode fazer uma formação em consultoria organizacional também, que é utilizar todo esse olhar aí do Hellinger, o que veio depois também, né? Como esse Ian Jacobstan, outros que são famosos também nesse meio, estudar esse pessoal e passar a aplicar. Então, na verdade, para você ser um consultor sistêmico, você tem que ter esse embasamento. Mas ele não é, essa profissão não é uma profissão daquelas assim como a nossa, direito, psicologia, que é regulamentada nesse sentido, entendeu? Porque o próprio Bert, quando ele criou, ele não quis que fosse atrelado só à psicologia. E a própria psicologia rejeita um pouco, porque a psicologia às vezes fica muito ligada à psicanálise, freudiana, lacaniana, e eles falam assim, essa coisa de... Porque o que acontece? O que traz o preconceito com esse olhar sistêmico? O olhar sistêmico do Bert Hellinger, que tem as constelações, que até em alemão tem um nome melhor, que é representação familiar ou representação organizacional, a constelação parece muito místico, né? Mas ele trabalha com a fenomenologia, que significa assim, tem essa questão do campo mórfico, e aí esse campo mórfico, ótimo, Murilo é um parceiro da é fantástico, que bom. Então, esse campo mórfico, na verdade, ele teria ele estaria ali presente tanto em torno de nós quanto em tudo que é vivo, que ele olha tudo como sistemas vivos, né? E que aquilo ali teria questões inconscientes que atuam, que a gente não consegue perceber. Então, a psicologia muitas vezes rejeita porque tem essa questão fenomenológica que está muito além dessa possibilidade tangível de comprovação científica em laboratório. Então, tem uma certa rejeição. Mas é o que eu falo, a comprovação do trabalho dele foi empírica. Por quê? Porque está no mundo inteiro, porque muita gente viu a eficácia, entendeu? Então, por mais que às vezes tenha uma rejeição do método científico, e às vezes pode ser chamado de pseudociência, enfim, alguns preconceitos são gerados, as pessoas sentiram, poxa, eu fiz na minha empresa, melhorou minha empresa. Eu fiz na minha vida, melhorou a minha vida. Então, a comprovação fica sendo empírica. Mas o Bert Hellinger quis que ficasse aberto e não quis pertencer só à psicologia. Então, médicos usam. Eu conheço um médico profundamente sistêmico aqui em Goiás, que ele é ele até faz dar formações, meu Deus, acabei de esquecer o nome dele, do NACOF, esqueci o nome dele agora, José Miguel. Ele atende as pessoas e ele usa a ferramenta, faz vivência sistêmica para a pessoa, às vezes, olhar para pai e mãe. Um médico que cuida de fertilidade. Da mesma forma, pessoas do campo da psicologia, do campo do direito, do campo educacional. Tem muita gente do campo educacional que usa o olhar sistêmico. Então, ficou abrangente, entendeu? Entendi. Ótimo, Murilo, que já tem empresas para trabalhar, mas ótimo. Então, Dani, pensando assim, eu sou uma empresária, tenho a minha empresa, estou vendo alguns conflitos ali, estou vendo que meus funcionários estão tendo problemas de convivência, ou é uma empresa familiar e, tipo, eu sou a mãe da família, dona da empresa, tenho 2 filhas e estão com ideias diferentes das outras, estão afetando no desenvolvimento da empresa. Aí eu fico sabendo sobre esse tema e penso, então vou contratar um profissional para me auxiliar aqui, para onde eu acho esse profissional? Como é que eu chego até ele? Como é que eu chego até você, por exemplo? Eu não sei dizer, para ser bem sincera, porque na verdade, assim, eu divulgo, né? Então, meu trabalho eu divulgo, né? Eu sou sistêmica, eu sou advogada sistêmica, eu sou consteladora sistêmica. Então, eu acho que é mais ou menos assim, porque hoje em dia tá bem famoso. Você pode ver assim, a cada 10 pessoas que você conhece, às vezes 3 já fizeram constelação. Eu tô brincando, não. Você pode começar a perguntar. Não, assim. Muita gente fez. E algumas pessoas que trabalham com a constelação começam a trabalhar também com empresas. Foi o que eu te falei. Isso chegou até mim também. O case que eu tenho legal para contar foi Conta aí pra gente. Vou contar. Ela foi uma sócia minoritária de uma empresa que veio me procurar para olhar uma questão dentro do contrato social da empresa, a questão da sucessão dos filhos ali. Ela tinha umas dúvidas com relação a isso e ela estava tendo um conflito com a sócia dela. E ela me consultou, eu passei a parte técnica ali para ela, de como é que poderia ser a alteração daquela cláusula. Ela tinha umas dúvidas assim, isso vai prejudicar a herança dos meus filhos, né? A mudança da cláusula. Eu expliquei que não, fiz essa separação, assim, enfim. Fiz a minha consultoria técnica com ela ali, quanto jurista. Mas ela já me procurou sabendo que eu era sistêmica.
Porque quem me indicou ela foi a minha terapeuta. A minha terapeuta, minha mestra, que me ensinou as constelações. Então, ela já sabia que eu tinha esse olhar. Ela falou, nossa, mas eu fico muito incomodada, porque eu tenho algo aí no meu relacionamento com a minha sócia que tá muito ruim. Aí eu perguntei, olha, a gente pode fazer alguma dinâmica sistêmica, alguma prática, ou a gente pode até fazer uma constelação para olhar isso. Você quer? Você tem interesse? Porque sempre a pessoa tem que querer ter interesse, ter uma abertura, né? E não precisa ser feita a constelação, como eu te falei. A gente pode fazer uma constelação sistêmica fazendo entrevista com o pessoal, ou a empresa pode falar, não, eu quero fazer uma constelação para ver, diagnosticar, porque a gente fala que a constelação organizacional é muito diagnóstico, para alguma situação específica. E aí ela quis olhar essa questão da sócia, né? Esse relacionamento dela com a sócia. E a gente fez essa constelação, fez esse trabalho. E aí, quando a gente fez essa constelação, ela pegou e falou assim pra mim. E aí, a gente fazendo a constelação, ela escolheu um boneco muito pequenininho pra ela. E ela era a sócia minoritária da empresa. Então, a partir dali, nos movimentos, a gente colocou o fundador, a própria empresa, mas foi percebido no trabalho muito facilmente pela conduta dela, pelo bonequinho que ela escolheu, que ela não se dava importância. Ela achava que o fato dela ser uma sócia minoritária, ela praticamente não era sócia. Ela era minoritária, né? Exato, ela se via menor e pequena. E aquilo trazia para ela uma grande dificuldade de impor aquilo que ela acreditava, que ela pensava. Ela não conseguia perceber o grande valor. Ela fundou a empresa junto com os fundadores. Ela tinha muita gratidão a esse fundador. Ela cuidava da parte financeira, ou seja, a empresa, como organismo vivo, não viveria sem ela. Ela sempre foi o financeiro. E ela fala que teve um momento que a empresa se estagnou. E até falei para ela, falei, olha, quem sabe, não se sabe isso, claro, né? Pode ter frutos ou não, mas quem sabe esse trabalho aqui, que ela fala que para ela foi maravilhoso, porque ela já mudou o olhar dela diante dessa sócia, a maneira como ela conversava com ela. Quem sabe não pode ter um efeito, inclusive, que reflete nos resultados. Porque essa que é a questão também fenomenológica. A gente acredita assim, quem disse que organizar a casa, de repente, não pode depois refletir ali, da mesma forma que quando você aplica, coloca um compliance na empresa, você não tem certeza absoluta do resultado que vai dar. Mas você está organizando a casa para isso, né? Exatamente. E agora, você falando aí de sócios, eu pensei aqui. Se a empresa me contrata, ela está sendo fundada, ela ainda não é uma empresa, e a gente ainda está ajeitando ali o contrato de sócios, o acordo de acionistas, qual parte fica para responsabilidade, partes, cotas, sucessão patrimonial, enfim. Está organizando a casa antes dela virar uma empresa. É interessante chamar o seu trabalho para esse momento, para que também, cada um descubra, tenha esse diagnóstico de qual é o seu papel ali. É justamente tentar ajudar cada um a identificar o próprio papel e a própria função, porque isso na visão sistêmica também é muito importante. Os papéis, as funções e os papéis têm que estar bem definidos. E isso é um problema em sociedade, você pode perceber. Eu mesmo já tive no passado um problema de sociedade nesse sentido. Se os papéis não são bem definidos, perde força a sociedade. Porque ela fica sem, assim, o que eu faço, o que você faz? Onde começa o meu papel e termina o seu? Qual a minha função aqui, qual a sua? Então fica antissistêmico o funcionamento ali. Então é algo da gente conseguir perceber e ter esse papo, fazer. Porque sempre pensa assim, sempre pensa nesse olhar de consultoria sistêmica como diagnóstico. Principalmente, entendeu? Um diagnóstico para um possível resultado, porque sobre o resultado nós não temos total controle. Preventivo também, né? Para uma prevenção ali, tipo, qual vai ser o futuro dessa empresa? E aí cada um se estabelece no seu papel, no seu lugar, através de um diagnóstico, né? Exato. E aí você pode fazer treinamento com a empresa. Você entende também? Assim, dentro de um processo de compliance, tem os treinamentos que vocês têm que fazer naturalmente com a empresa. Um deles já pode falar assim, ó, além de um treinamento que nós vamos ter aqui, é de trazer o olhar sistêmico. Vamos trazer aqui, pode ser o tema da nossa live. Visão sistêmica para empresas. E aí a gente trazer, apresentar para o pessoal, dependendo do tamanho da empresa, para departamentos ou para todo mundo, enfim. Entende? Que teve uma vez, engraçado, não fui eu que implementei um compliance na empresa, eu não sei implementar compliance, mas eu conheço uma pessoa que faz e ela gosta, porque eu tem as coisas de apresentação, né, de microfone, é uma coisa que é minha. E aí ela me pediu para ajudar ela a apresentar o compliance. Então ela me explicou como é que foi a implementação e tal, e eu fiz a apresentação junto com ela. E eu me lembro de falar para eles, olha, e eu sou uma pessoa sistêmica, sou uma advogada sistêmica, e eu acho tão bonito ver isso aqui, porque eu se eu fosse vocês nesse momento, enquanto colaboradores da empresa, eu estaria orgulhoso de fazer parte dessa empresa. Porque dá um novo gás no propósito, na função social daquela empresa. De repente você fala, poxa, eu estou numa empresa que se importa com o resultado que ela entrega para a sociedade, com a honestidade dela, com o fato dela não ser corrupta, não fazer coisas ruins, erradas que afetam a sociedade. Então, assim, poxa, para muitos seres humanos, não para todos, cada um é de um jeito, mas para muitas pessoas, isso dá uma nova motivação, uma nova forma de se sentir ali na empresa, naquela função social, faz parte de uma empresa massa, né, com propósito.
Uma empresa, eu vejo assim, né? Uma empresa que adota essa abordagem sistêmica no seu quadro de planejamento, de treinamento e tudo mais, ela se importa com a pessoa, né? Exatamente. Ela se importa com as pessoas. Mais do que nunca, nessas épocas aí que a gente tem vivido, pandemia, Covid e tudo mais, a gente tem percebido que aquele empresário que ele sabe valorizar a pessoa, que é o mais, que ele considera, né? Tanto o cliente quanto o funcionário, o maior ativo da empresa, que ele sempre valorizou isso, não só agora, que ele vem valorizando lá atrás e trazendo isso agora, seja numa proposta de demissão, de reestruturação de contratos, seja dando outras opções para o cliente, quando ele se importa com a pessoa, ele tem menos chance de ter prejuízos, né, de ter falência, porque o cliente e o funcionário sentem orgulho daquela empresa. Ele fala, poxa, essa empresa aqui soube me dar um feedback positivo ou alternativas no momento frágil, no momento difícil, complicado. Ao invés de simplesmente, vou salvar primeiro aqui eu que sou o dono da empresa e o resto que se vire, né? E aí pra você ver, eu sempre olho com o olhar sistêmico. E aí ele se sente pertencente. E aí ele sente que aquela empresa é uma empresa que tem... Exato, que tem uma hierarquia, ele tem um líder inspirador, que ele quer seguir aquele líder, que ele quer respeitar, e aí ele se sente mais à vontade na posição de liderado por aquela pessoa hierarquicamente. Tem um equilíbrio entre dar e receber, porque ele sente que o que ele faz por aquela empresa é devolvido para ele por aquela empresa. Então ele fica satisfeito. Então, assim, é sempre... o Bert Hellinger fala algo assim, eu não inventei as leis sistêmicas, eu as descobri. Porque se você for observar, ao longo de toda a história, o outro que fala isso também, um outro discípulo do Hellinger que fala isso é o Jacob Schneider, ele fala isso. Se você observar a história de toda a sociedade, as leis sistêmicas sempre estiveram lá. De alguma forma, elas sempre precisaram ser respeitadas. E o desequilíbrio delas sempre deu problema. Que essa questão, assim, o pessoal tem gente que assim, a hierarquia não importa. A gente que tem a visão sistêmica não pensa assim de maneira nenhuma. Na verdade, uma liderança... O reflexo daquela liderança é gigantesco dentro de uma instituição. E um líder que inspira, olha um país, olha tudo. Quando existe um líder que inspira, né? Olha assim, não tem mil outros fatores, por exemplo, aquela história que um amigo meu postou, daquela líder da Nova Zelândia que conseguiu conter com muita sabedoria ali o coronavírus. Sim. Um líder inspirador é aqueles reis que a gente vê as histórias no passado, aqueles generais que em guerras eles eram seguidos, assim. Cara, uma hierarquia inspiradora, séria, sabe? E bem colocada, que a sua função é aquela e você exerce bem aquela função, valorizando as pessoas e que elas sentem bem naquela liderança, é um outro trabalho de equipe, né? Então, assim... Isso dá um gás, né, pro pessoal. Com certeza. E aquela coisa, né? A hierarquia é muito importante. São aquelas empresas que as pessoas costumam falar, poxa, tal empresa, todo mundo tem orgulho de trabalhar nela, ou são muito disputadas, né? Para você fazer parte daquela equipe, porque o clima organizacional é bom, a preocupação com a pessoa é bom, ela te dá oportunidades em momento que você vira mãe, vira pai, que você tem uma doença, ela sabe te entender, aquele momento frágil, ela te dá uma opção, além daquele trabalho, você trabalha para mim das 8 às 18, e eu não estou nem aí com a sua vida fora da empresa. Eu imagino que a abordagem sistêmica, ela integra, né, a vida da pessoa dentro daquela empresa, respeitando a família, a pessoa, o trabalho, não só... os próprios limites, né? Sim, não só atender o objetivo da empresa. Tipo, a pessoa tem o próprio sistema dela ali que ela tem que cuidar, ela precisa estar bem para estar bem para a empresa. Então, assim, claro, muita gente já é sistêmico sem conhecer o sistêmico, né? Porque é o que você falou, são valores que estão presentes na sociedade. Algumas empresas não precisam da consultoria sistêmica. Outras precisam. É da mesma forma que a constelação familiar, entendeu? Tem gente que não precisa fazer. Porque a pessoa, sem ela perceber, ela já está profundamente conectada aos princípios sistêmicos. E aí a vida dela flui melhor. Porque essa é a visão sistêmica. É assim, você faz uma constelação para diagnosticar. Por que determinadas áreas da minha vida não fluem? De repente, você diagnostica que você está bem fora dos princípios sistêmicos. E aí, de acordo com essa visão, a partir do momento que você começar a ir organizando a casa e aos poucos nesse sentido, você vai conseguir fazer sua vida prosperar de diferentes formas. Bacana. Deixa eu ver que alguém perguntou. Aqui, né? A experiência de uma constelação é transformadora e creio que em um ambiente profissional ajudaria muito também. Faz todo sentido. Foi a Eliana, exato. Muito legal.
Muito bacana. O primeiro a perceber isso foi Gunther Weber, que era um dos discípulos do Hellinger. Começou com ele o trabalho organizacional e aí foi o Hellinger, foi uma galera, porque aí a coisa começou a fluir também. Igual eu falei para vocês, na Holanda, que tem esse Jan Jacobsen, é bem forte, na própria Alemanha também é bem forte. E no Brasil hoje, porque o Brasil é muito aberto a esse trabalho, ainda bem, né? É um trabalho sistêmico. Sim. Ô, Dani, e te perguntar, a gente está falando aqui um monte de vantagens, benefícios, né? Mas te perguntar, você vê alguma desvantagem, alguma situação que não vale a pena investir? Existe isso ou também não tem? Sei lá, de repente não tem, Eu né? acho o Esse seguinte, ponto negativo. eu não sei também, porque também assim, né, eu sou jovem, às vezes eu não vi tanta coisa assim na minha vida, mas o que eu acho? Eu acho duas coisas. Um é, como eu te falei, às vezes não se faz necessário em determinado ambiente, entendeu? Em determinado ambiente, ali as pessoas já estão inconscientemente de acordo com isso, como você falou, empresas muito humanas, empresas que valorizam muito as pessoas, que todo mundo está mais ou menos satisfeito, aí ela tem todo um Google da vida, né? Que o pessoal, a gente ouve dizer, pelo menos, que o Google é muito legal trabalhar no Google, a Google é uma empresa super próspera, inovadora, incrível. Então, assim, a Google parece que não precisa de uma consultoria sistêmica, mas pode ser que em determinado Ou talvez ela tenha, não? Ou talvez ela tenha, eu não sei exatamente. Por isso que ela é tão boa assim, não sei. Eu não sei, mas o fato é que ela pode não precisar. E o que pode acontecer também é o que eu te falei, é quando a gente, é igual dentro do direito, é quando você fala assim, você não pode dar para o cliente uma obrigação de resultado. Então, assim, eu sempre falo isso, né? O dia que eu atendi o cliente com a Poli, nossa amiga, ela falou assim, amiga, eu sei dizer que você é bastante realista. Eu falo, olha, eu sou bastante realista mesmo. Por quê? Eu acho assim, nosso trabalho como advogado, você vai prometer o que é verdade. E da mesma forma com um advogado sistêmica que vai trazer esse olhar. Olha, é o seguinte, eu vou trazer para vocês ferramentas, vou trazer uma visão, tem o potencial de ajudar muito, igualzinho uma ação judicial. A gente vai entrar com a melhor técnica, nós vamos estudar o que há de melhor aqui, o que há de mais moderno, as melhores decisões, jurisprudência, farta aqui nesse sentido que a gente deseja. Mas se eu virar para o cliente e falar assim, eu te garanto que vai dar um resultado. Até mesmo porque o processo é feito de pessoas, né? E é a mesma coisa da justiça. É causa-ganha? É impossível falar isso. A gente tem pessoas no processo. Então não dá para você garantir. Com pessoas nada é garantido, né? Você dá e tem meio um sistema, caminho, né? Porque, pensa, como é que eu posso, eu, advogado, colocar toda a carga em cima de mim quando tem o juiz, o assessor do juiz, o tempo que vai demorar a audiência, a morosidade, os milhões de processos que já existem, o Ministério Público, a opinião dele, eu que mexo com o menor, por exemplo. Então, assim, sabe? É muita coisa para a gente prometer para o cliente, mas a gente vai fazer o nosso melhor. Então, da mesma forma, eu acho assim, você pode conhecer empresas que vão dizer assim, poxa, fiz um trabalho organizacional aí, adiantou nada. Ai, paciência, eu acho que qualquer trabalho que você se sujeita a fazer, pode acontecer isso. Mas eu acredito que vai dar algum tipo de resultado, sim, porque eu acredito muito nesse trabalho. É aí que tá, entendeu? Você é apaixonada. Exato. Eu sou apaixonada. Então, assim, e o que eu sempre falo? Eu falo assim, a minha vida foi uma coisa que eu vi que melhorou muito o meu bem-estar no mundo quando eu comecei a ter essa visão. E por isso que eu apaixonei e quis disseminá-la para outras pessoas. Que eu falei, olha, se eu era uma grande buscadora de ter um bem-estar, de estar na Terra, né? Que eu brinco assim, eu queria estar me sentindo melhor estar na Terra. E de repente outras pessoas podem se sentir também com essa ferramenta, então eu quero que muita gente tenha acesso a isso. E muitas empresas que podem prosperar mais, que podem se sentir mais motivadas, porque isso, eu acho também assim, muito ser humano em busca de propósito, e às vezes a pessoa fica achando que o propósito é só fora de uma empresa, só quando ela é empreendedora. E não, tem muitas empresas que podem te dar muito propósito. Fala, cara, eu trabalho numa puta empresa legal, que, sabe, que eu tenho orgulho, que eu vejo resultados incríveis de sociedade e eu faço parte, eu sou uma ferramentazinha dessa máquina. Legal. Então, se a gente puder colaborar para isso, né? E vou fazer duas perguntas aqui, acho que talvez para a gente aí para o finalzinho, mas pessoal, quem tiver aí pode deixar as perguntas que a gente responde. A primeira, Dani, foi uma pergunta que me fizeram mais cedo. Advocacia sistêmica, ou direito sistêmico, a consultoria sistêmica, ela é pontual ou ela leva um tempo para você analisar dentro da empresa? Foi uma pergunta que o empresário deixou nas caixinhas mais cedo. Tá. É o famoso depende. Depende do tamanho da empresa, depende do problema que a empresa vai te apresentar, porque ele vai trazer uma questão para você. Tipo assim, olha, a gente resolveu contratar você porque a gente está com um problema igual aqueles que eu dei exemplo antes, né? Então, dificuldade de ter funcionários, ou a gente está sem cliente, ou a gente quer ver se a gente faz uma fusão, ou a gente quer ver se a gente contrata pessoas novas. Ele vai apresentar uma ou algumas questões para você. E aí, de repente, dependendo do tamanho da empresa, uma empresa super pequena, tem 3 pessoas que trabalham na empresa. Fala assim, não, ok, vamos fazer então essa consultoria organizacional aqui. Eu acho que o melhor por ela seria a gente fazer uma constelação mesmo, ver qual é o resultado, e depois a gente pode ter uma conversa entre nós 3, como uma
mais uma reunião com a próxima etapa disso daqui, ou não. Ou, dependendo de uma empresa maior, por exemplo, se eles quiserem, né, olhar várias coisas, você está lá fazendo um trabalho de implementação de compliance, de governança, e de repente eles querem que junto, né, do dia a dia da implementação daquele trabalho, a consultoria sistêmica esteja do lado, ela vai ter que olhar cada departamento, analisar cada departamento. Ali, o departamento financeiro tem 4 pessoas, vamos ter que fazer uma reunião com eles, só com eles, entender como é que eles estão sentindo. Então, pode ser um trabalho extremamente complexo, de muito tempo, às vezes de alguns meses até de implementação, no sentido de colocar todo mundo sistêmico dentro da empresa, né? Então, eu diria cursos, eu diria muitas entrevistas, como também pode ser um trabalho pequeno. Então, vai depender muito do que o cliente te apresentar, de qual que é a solução que ele está buscando ali naquele campo. Bacana. Casa demais com governança e compliance, é o que eu te falo. Eu acho assim, 100%. Cara, eu acho incrível. Tipo assim, eu acho que o sistêmico junto, ele anda de mãozinha dada com a governança, com compliance. Sim. Muito, muito, muito. Sabe? Que é um serviço que complementa o resto ali, entendeu? E essa coisa de humanizar as relações dá uma leveza, sabe? De repente você levar alguém ali pra... Vem cá, gente, vamos na salinha ali, nós 3, ou nós 2, sabe? Que é tipo, conversar com o sócio, com o outro, que é muito um trabalho também de mediação, que é até uma pergunta que se você quiser fazer ainda dá tempo também de diferenciar um pouco, mas pode. Trazer um facilitador, né? Igual um mediador, por exemplo. O mediador, ele é um facilitador de diálogo, ele ajuda na negociação. Então, às vezes, ali um mediador é chamado para uma reunião específica. Fala, não, a gente está precisando de um mediador porque aqui está numa empresa familiar que a gente está discutindo a sucessão empresarial e está só dando confusão aqui. Então, vamos chamar um mediador, ou até, depende do que você sentir, entendeu? Você, enquanto advogado ali, vamos fazer uma mediação, é um trabalho necessário aqui, a gente precisa de um facilitador de diálogos, então a gente vai usar as técnicas da mediação. Ou não, a gente precisa de uma negociação aqui, vai ter alguém no meio só intermediando, mas ele vai, inclusive, dar pitaco, porque o mediador, por exemplo, ele não pode dar opinião no sentido assim, ele não pode apontar soluções. O nosso treinamento enquanto mediador é de fazer, assim, parafraseamento, reunião com um, reunião com outro. É um facilitador, né? Isso, é um facilitador. Você vai tentar extrair das pessoas que estão ali naquela reunião o que elas querem. Então, você vai ajudar com as suas ferramentas elas a fazerem isso. Agora, assim, um negociador ou um conciliador, né, ele já pode... E o que vocês acham disso aqui? Ele pode começar a tentar apontar soluções nesse sentido, né? Agora, um constelador já é uma outra coisa, ou um consultor sistêmico. Ele fala assim, não, venha participar dessa reunião como um consultor sistêmico. No final, eu posso ficar ouvindo e fazer uma análise, né? Falar, olha, gente, pelo olhar sistêmico aqui, eu vi que, de acordo com isso, vocês estão com esses problemas, me parece que vocês estão precisando, vocês estão desrespeitando esses princípios, então a gente teria que fazer um treinamento. Então, depende muito do que você quer e do contato que você já tem com aquela empresa, né? Para você poder analisar qual seria a utilidade. Bom, a última pergunta que eu vou fazer aqui, para a gente já encerrar, se ninguém mais tiver dúvidas, é sobre... A gente está vivendo essa era digital, virtual, online, né? É possível fazer todo esse trabalho de modo online por uma plataforma de videoconferência? Como que funciona? Assim? É possível sim. Claro que a gente, assim, eu brinquei, eu tenho um apego, né? Eu tenho um apego ao físico, assim, eu gosto de ir, sabe? Mas a gente tá vivendo um momento... Olho no olho, né? Eu gosto. Mas assim, ele é super possível, do mesmo forma que a gente tá vendo que tudo é possível, a gente tem reunião de Zoom, às vezes, com 30 pessoas acontecendo numa sala, tudo é possível acontecer no ambiente online. Outro dia, Débora, eu participei de uma constelação no Zoom. Uma constelação com pessoas, com representantes. E ela aconteceu. E a gente vivenciou a constelação no Zoom. E assim, não tô falando de boneco, não. Isso aí tem plataforma. Mas eram representantes, pessoas como representantes, num ambiente online. Então, assim, a gente está vendo que, na verdade, tudo é possível pelo ambiente online. Então, às vezes, a gente tem que adaptar um pouco, entender um pouco como é que vão ser essas reuniões, mas eu acho que a gente está percebendo hoje que tudo é, assim, possível, entendeu? Se for possível a gente ir pessoalmente, né? Se é possível também, é legal. Às vezes as pessoas fazem questão. Mas hoje a gente coloca ali, né, uma televisão e a gente está participando daquela reunião ali dentro, entendeu? Então, pode muito bem ser assim, por videoconferência, sim. Bom, Dani, não vai que acaba aqui, né? Mas antes da gente encerrar mesmo, eu tinha falado no comecinho da live que a gente tinha uma surpresa, né, para quem ficasse aqui até o final. O que acontece, pessoal? Todos vocês que tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, tem 2 novidades, né? Uma é um curso da Dani, só que eu vou deixar ela para falar do curso dela, que eu tenho certeza que está sensacional, show de bola. Mas o primeiro recado é que se vocês tiverem interesse em saber como que vocês podem aplicar isso dentro da empresa de vocês, até mesmo para a vida de vocês, como que isso pode ajudar, entre em contato com a gente, ou comigo, ou com a Dani.
ou se quiserem me mandar aqui, gostaria de falar direto com a Dani, tudo, eu passo aí o Instagram dela, o contato dela, que a gente vai mandar um questionário para vocês, que pode ser aplicado dentro da empresa de vocês para fazer um diagnóstico inicial. Se vocês precisam ou não desse profissional, como que funcionaria isso. Então, esse questionário é para todos vocês que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais, tá, desse trabalho. E, por fim, a Dani tem um curso que eu acho que não é somente para advogados, né, como eu achei no começo, é para todo mundo que tem interesse em conhecer mais sobre isso. Fala aí um pouquinho sobre o curso, Dani. Então, o curso eu dei o nome de abordagem sistêmica aplicada ao direito, porque eu direcionei mais aos profissionais do direito mesmo, no sentido assim, de trazer esse olhar mais humanizado, de trazer ferramentas para lidar melhor com as partes, com os conflitos que a gente lida no dia a dia e com os nossos próprios conflitos, porque a gente muitas vezes, que a gente chama no sistêmico de se emaranha nas questões que os nossos clientes nos apresentam. Então, para a gente conseguir ter uma leveza no nosso trabalho, de se distanciar, saber até onde a gente deve ir, até onde a gente não deve ir. Então, eu trago toda essa visão aí sistêmica inicial. Ela é bem profunda mesmo. O curso é curto, ele é de curta duração, mas é igual uma aluna minha falou. Ele é denso de conteúdo, é bem verdade. Porque eu trago toda a parte inicial mais importante assim, dessa abordagem. E aí eu falo que ele é para operadores do direito, para estudantes, mas ele é sim um curso para qualquer pessoa que tiver vontade. Porque eu falei numa linguagem simples e acessível. Então, por embora eu tenha direcionado para o campo jurídico, ali eu falo de todas as ordens do amor, de todas as ordens da ajuda. Eu dou toda a introdução da abordagem sistêmica do Hellinger, explica os conceitos de Hellinger, de consciência, de conflito, de paz, todos esses conceitos assim que são mais importantes. E explico como que aplica na prática também. Então, eu dou vários exemplos. O módulo 4 ele é só de aplicação prática no direito. Então, eu falo da aplicação dentro do direito de família, do direito empresarial, no direito do trabalho, no direito penal, como é que você pode ver possibilidade de aplicação, e dou exemplos com meus bonequinhos ali. Dou relato casos também que já aconteceram comigo, claro, sempre respeitando a privacidade das pessoas, sem contar detalhes, né? Mas relato casos também já aconteceram comigo. E da mesma forma, ensino como é que você pode trazer essa abordagem para a sua vida, pessoal e profissional. Então, qualquer profissional que assistir o curso, ele vai ter ferramentas para lidar melhor com as pessoas que ele lida. Então, assim, embora ele é online, não né? seja... Ele é totalmente online, 100% online. Então, se alguém tiver interesse também de fazer o curso, pode me manda aí no direct, e... pessoal, que eu... Qual que é o seu Instagram aí, Dani? Fala aí. É Daniela M. ADV Sistêmica. Até aparece, assim, para quem já vê na live, né? Fica embaixo do seu nomezinho aí. Mas lá no meu, então, no meu link da bio tem tudo, né? E qualquer coisa também é só mandar um direct que eu estou à disposição. Com certeza. Mas o link da bio tá lá. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, aproveite. Dani, eu agradeço imensamente pela sua participação aqui, por esclarecer isso um pouco mais para todo mundo. Eu acho que tanto para pessoas, né, físicas, cidadãos aí do mundo, quanto para advogados, quanto para empresários. Porque é um assunto que eu sinto que ele é... Todo mundo fala constelação, tá, mas o que é constelação? Todo mundo fala consultoria sistêmica, tá, mas o que é consultoria sistêmica? Qual é a aplicabilidade para mim? Então, eu sinto falta disso, assim, desse aprofundamento melhor dessa prática nas empresas. Eu espero, claro, assim, foi rápido. Bem mais, né? Mas sim, é o que eu falo, foi rápido, mas assim, só para entender, pegar essa base, e aqueles que tiverem necessidade, pessoal, procurem, se informem, porque com certeza só tem a acrescentar para a empresa de vocês e para a vida de vocês, como acho que deu para perceber aí. Não é só uma questão empresarial, apesar de que a abordagem aqui foi mais assim, mas é para a vida, né? Estamos à disposição, né, Débora? Isso, com certeza. Quer deixar mais um recado aí, Dani? Eu quero te agradecer imensamente de novo pelo convite, né? Como eu te falei, estou muito feliz com a nossa parceria, acredito que vai vir muita coisa boa por aí. Acho que, né, aqueles encontros legais aí que a vida proporciona. E quero também agradecer a todo mundo que participou, o pessoal que esteve aí com a gente. Com certeza. Partes da live, né, ou durante a live toda, enfim, não importa. Muito obrigada. Estamos à disposição. A live vai ficar salva aí no IGTV, para quem quiser depois compartilhar, ver de novo, tá bom? Isso. Então tá bom, Dani, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Pessoal, todos vocês, muito obrigada por terem participado aí. E qualquer dúvida, procure a gente. Quem tiver interesse no questionário, também procure a gente, que vai estar disponível para vocês, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.